Capítulo 5. Um certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas desviou parte do preço de acordo com a sua mulher e, trazendo o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou-lhe: Ananias, por que Satanás invadiu o teu coração a ponto de te levar a mentir ao Espírito Santo e subtraíres uma parte do preço do terreno? Não podias tu conservá-lo sem o vender? E depois de o teres vendido, não podias dispor livremente do valor em teu poder? Como pudeste conceber semelhante plano no teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir tais palavras, Ananias caiu e expirou, e um grande terror se apoderou de todos os assistentes. Os mais novos aproximaram-se para amortalhar o corpo e levaram-no a enterrar. Cerca de 3 horas depois, entrou sua mulher, ignorando o que se passara. Pedro perguntou-lhe: Foi portanto que vendestes o terreno? Ela respondeu: Sim, foi por esse preço. Pedro insistiu: Por que combinaste pôr à prova o Espírito Santo? Aí estão à porta os pés daqueles que sepultaram o teu marido e te hão de levar a ti. No mesmo instante, caiu aos pés do apóstolo e expirou. Os jovens, entrando, encontraram-na morta, levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. Então, um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos quantos ouviram contar estes acontecimentos. Entretanto, pela intervenção do apóstolo, faziam-se muitos milagres e prodígios no meio do povo. Reuniam-se todos no pórtico de Salomão, e dos restantes ninguém se atrevia a juntar-se a eles, mas o povo não cessava de os enaltecer. Sempre em maior número, juntavam-se em massa homens e mulheres, acreditando no Senhor, a tal ponto que traziam os doentes para as ruas e colocavam-nos em enxergas e catres, a fim de que a passagem de Pedro, ao menos a sua sombra, cobrisse algum deles. A multidão vinha também das cidades próximas de Jerusalém, transportando enfermos e atormentados por espíritos malignos, e todos eram curados. Surgiu então o sumo sacerdote com todos os seus sequazes, isto é, o partido dos saduceus. Encheram-se de inveja e deitaram as mãos aos apóstolos, metendo-os na prisão pública. Mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, depois de os ter conduzido para fora, disse-lhes: Ide para o templo e anunciai ao povo a palavra da vida. Obedientes a essas ordens, entraram no templo de manhã cedo e começaram a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com os seus sequazes. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram, declarando: Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta, mas depois de a abrirmos, não encontramos ninguém no interior. Esta notícia pôs os sumos sacerdotes e o comandante do templo numa grande perplexidade acerca dos apóstolos e perguntavam a si próprios o que poderia significar tudo aquilo.
Veio então alguém comunicar-lhes: os homens que metestes na prisão estão agora no templo a ensinar o povo. O comandante do templo dirigiu-se imediatamente para lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas não à força, pois receavam ser apredejados pelo povo. Trouxeram-nos, pois, e levaram-nos à presença do sinédrio. O sumo sacerdote, interrogando-os, disse: proibimos-vos formalmente de ensinardes nesse nome, mas vós enchestes Jerusalém com a vossa doutrina e quereis fazer recair sobre nós o sangue desse homem. Mas Pedro e os apóstolos responderam: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou Jesus, a quem matastes, suspendendo-o num madeiro. Foi a ele que Deus elevou, e com a sua direita, como príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, juntamente com o Espírito Santo, que Deus tem concebido àqueles que lhe obedecem. Enraivecidos com tal linguagem, pensaram a sério em matá-los. Ergueu-se então um homem no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou sair os acusados por alguns momentos e, tomando a palavra, disse: homens de Israel, tende cuidado com o que ides fazer a esses homens. Nos últimos tempos apareceu Teudas, que se dizia alguém e ao qual seguiram cerca de 400 homens. Ele foi liquidado e todos os seus partidários foram destroçados e reduzidos a nada. Depois dele, apareceu também Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo atrás dele. Morreu igualmente, e todos os seus adeptos foram dispersos. E agora digo-vos: não vos metais com esses homens, deixai-os. Se o seu empreendimento é dos homens, esta obra acabará por si própria. Mas se vem de Deus, não conseguireis destruí-los sem correrdes o risco de entrardes em guerra contra Deus. Concordaram então com as suas palavras. Trouxeram novamente os apóstolos e, depois de os mandarem açoitar, proibiram-lhes de falar no nome de Jesus e libertaram-nos. Quanto a eles, saíram da sala do sinédrio cheios de alegria por terem sido considerados dignos de sofrer vexames por causa do nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a boa nova de Jesus, o Messias.